E eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu estudava escalas igual um louco, pegava o closé, Amadeu Russo, aquela parte de escalas, e acordava com elas, dormia com elas, sabia todas de cor e salteado, mas chegava na igreja, não conseguia criar. Lá na escola de música, os amigos se juntavam com violão, com teclado, a gente formava aquela rodinha e quando eu ia solar alguma coisa, nada. Cara, que tristeza. Quando ia improvisar, não saía nada diferente do que eu estudava nos métodos. E aí eu não conseguia entender como assim. Eu sei todas as escalas, não tenho dificuldade em tocar nenhuma delas. Meu professor pedia na aula, eu tocava todas sem errar. Mas na hora de solar, meu Deus, o que acontece? Você já viu essa cena? Parece familiar? O que acontece é que o nosso grande problema é que a gente quer reproduzir os estudos, as lições dos métodos lá na hora do improviso. E eu estou falando de reproduzir totalmente, literalmente. Então fica difícil uma escala soar bem se não estivermos pensando de modo criativo. O método é muito bom, mas tem como propósito resolver problemas, de nos colocar em dia mecanicamente, de nos ensinar quais as notas que formam cada uma das escalas, de nos capacitar a reproduzir no instrumento as combinações entre as notas, resolver problemas técnicos. Porque na hora do solo não podemos ter dúvidas de quais acidentes, tem a escala de Lá bemol e não tem como ter dificuldades para executar uma passagem que me veio à cabeça, para poder transmitir a informação aqui da caixola para o nosso instrumento. Então não podemos reproduzir totalmente a lição das escalas nos solos. Trechos delas podem compor nossos solos, claro, até porque estão disponíveis. Mas olha só a diferença. Eu vou improvisar em Fá maior. Olhem só que improviso original em Fá maior. Não tem como. Por mais que a gente torne aqui o exercício musical, interpretando, mas não soa improviso. Não é isso que as pessoas esperam, não é o que você quer tocar. Não é o que nos agrada. A gente quer tocar ideias novas, originais, dentro ali do estilo, bem diferente do que fazer isso, por exemplo. As mesmas notas, escala de Fá maior, mas tentando usar essas 7 notas, misturando com outros elementos e o fim, tornar musical. Vamos lá. Ou seja, as mesmas notas, melodias simples, bem infantis, poderia até ser uma cantiga aí de roda, mas musical. E claro, coloquei elementos, umas repetições, interpretei dinâmicas diferentes, ou seja, são elementos que em conjunto aí formam uma frase, um improviso, um solo, torna tudo isso mais musical. E não é só por ter esses elementos, porque a gente pode colocar tudo isso também ali nos fragmentos de lições, nos estudos. É porque a forma de usar é outra realmente. E também não é por falta de acompanhamento, porque a gente fez a capela e soou muito mais musical. Então, mesmo com acompanhamento, o exercício de método não vai deixar de soar. Olha só, vamos colocar uma base aqui no Real Pro. Eu coloquei aqui
apenas um acorde, tá? O acorde de Fá maior, que é esse que a escala que a gente estava tocando. E aí agora eu vou fazer os estudos dos métodos, exatamente aqui as escalas, do jeito que a gente estuda nas lições. Vamos lá. Em terças. Vamos lá. Por mais que fique bonitinho, é legal e tal, é bom pra gente estudar, né? Eu estudo muito com acompanhamento assim, mas não estamos criando. Estamos reproduzindo as lições, estamos sentindo. Tem vários benefícios no estudo e a gente tem que ter o foco do que a gente quer extrair do estudo. Por exemplo, eu poderia estar ouvindo ali cada grau dessa escala sendo tocada sobre o acorde de Fá. Então eu posso ouvir ele, sentir a sensação do Fá no acorde de Fá, do Sol, que é o segundo grau, sobre o acorde de Fá, todos esses graus. Então é muito bom, mas em termos de criação não estamos usando, né? Nem um pouquinho, nem milésima parte da nossa capacidade criativa, né? E aí, voltando lá então, vamos fazer agora aquele processo, usar as mesmas notas buscando criar melodias. Melodias simples, porém com a escala de Fá maior, tentando esquecer a reprodução dos métodos, das lições dos métodos e seus estudos. Vamos lá. Outra coisa, né? Melodias simples, da mesma forma, mas que já vão liberando a nossa criatividade, já vão nos dando ideias, cada vez mais ideias vão surgindo a partir do que a gente se coloca à disposição da música, né? À disposição de criar algo novo. Então é também um exercício de prática. Quanto mais a gente praticar, novas ideias vão surgir e a gente vai encontrando também aqui o nosso gosto pessoal. A gente vai começar a sentir que essa ideia não ficou tão legal, então na próxima vez eu já faço diferente. Essa ideia eu gostei, então posso repeti-la, e assim a gente vai explorando. Então a primeira causa, o primeiro motivo das nossas escalas não funcionarem tão bem na hora de improvisar, na hora de solar, é justamente esse: a gente querer reproduzir as lições, os estudos dos métodos durante os nossos solos. Esse é o Alex do Sapcel.